Documentos das Americanas indicam que a diretoria da empresa omitiu do conselho as operações que causaram o rombo. Este é um fato novo, este é um fato relevante e isso é muito sério. Documentos que constam da investigação interna que tem acontecido nas Americanas e que está ainda em curso mostram que o comitê de auditoria que existe internamente questionou os diretores em pelo menos 4 ocasiões sobre as operações que geraram o rombo contábil nas Americanas. Mas em todas essas ocasiões, a resposta que eles receberam foram de que simplesmente não existiam essas operações. Ok? O comitê de auditoria ele é formado por 3 conselheiros, 3 representantes do conselho de administração formam o comitê de auditoria. Era uma das instâncias pelas quais o balanço da empresa tinha que passar antes de ser aprovado pelo conselho de administração e apresentado ao mercado. A descoberta desses registros internos, 4 registros, aos quais se teve acesso agora, pode mudar todo e totalmente o rumo das investigações sobre a fraude na varejista. O material mostra que em agosto de 2020, maio de 2021, agosto de 2021 e novembro de 2022, os executivos da área disseram ao comitê de auditoria que a empresa não tinha nenhuma operação de risco sacado. O risco sacado é o mecanismo pelo qual os bancos abrem linha de crédito para os fornecedores descontarem suas faturas com algum desconto e depois cobram o valor das Americanas com correções. É um tipo de financiamento muito comum no varejo brasileiro. A regra é que o volume de empréstimos feitos nesta modalidade apareça no balanço da companhia como passivo, na rubrica de como passivo ou como dívidas. Mas hoje se sabe que essas dívidas que somaram 20 bilhões de reais em janeiro não apareciam nas demonstrações financeiras, pelo menos desde 2016. No total, com esse rombo que apareceu no balanço, a Americanas tem mais de 43 bilhões em dívidas descobertas. Já tinha 23, mais esses 20. Esta fraude, esta é a palavra certa, fraude, maquiou o tamanho do passivo da varejista, fazendo com que parecesse financeiramente mais saudável do que era. Com o lucro anabolizado, também era possível distribuir mais dividendos aos acionistas e bônus aos executivos. Os executivos se beneficiavam diretamente disso, recebendo maiores bônus ano a ano. Depois que o novo CEO, Sérgio Rial, admitiu publicamente ter encontrado essas inconsistências, ele renunciou e a Americanas entrou com um pedido em recuperação judicial. Toda a diretoria foi demitida. Sérgio Rial se afastou e os bancos credores passaram a acusar os acionistas principais das Americanas, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, considerando eles os responsáveis pelo que chamaram de a maior fraude corporativa da história do Brasil. O trio se defendeu em nota, afirmando que jamais teve conhecimento das manobras ou dissimulações contábeis na empresa. Jamais, disseram eles. A versão não convenceu o mercado, já que os bilionários são conhecidos por participar ativamente da gestão das empresas que investem. Era o caso de Beto Sicupira, a quem cabia acompanhar o cotidiano das Americanas e o que ele fazia de perto a princípio. É por isso que esses registros apurados agora pelo comitê de auditoria trazidos a público na investigação podem mudar completamente o rumo do caso quando forem apresentados à Justiça e à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Pela governança da companhia, cada trimestre as demonstrações financeiras eram enviadas por e-mail aos conselheiros, membros do comitê de auditoria, que segundo o registro da CVM na época eram Mauro Muratório, Vanessa Lopes e Sidney Breyer. A partir daí, eles faziam uma série de questionamentos padrão, entre os quais este a respeito do risco sacado. Depois, os executivos da área financeira das Americanas apresentavam as respostas numa reunião, expondo slides que eram debatidos pelo grupo. Uma vez tiradas as dúvidas, o comitê fazia recomendações de mudanças que eram incorporadas na versão final no balanço submetido ao Conselho.
Como os executivos diziam que não havia nada de risco sacado nas operações, esses documentos podem ajudar a demonstrar a tese dos acionistas e conselheiros de que não sabiam da fraude, ok? Os registros de comunicação entre comitê e diretoria mostram que em agosto de 2020, o comitê de auditoria perguntou à diretoria das Americanas: utilizamos a prática de fornecedor condicionado, o outro nome dado a essa operação de risco sacado? A resposta dada pela diretoria da empresa formalmente foi: não utilizamos. Numa reunião presencial que aconteceu logo a seguir, segundo os relatos já colhidos pela investigação interna, os executivos ainda teriam dito que os fornecedores não pediam esse tipo de crédito e por isso não havia nenhum registro na linha de contas a pagar, ok? Então temos aí evidências, temos aí documentos e as investigações têm que evoluírem em cima de documentos e não de achismos, né? Depois, em maio de 2021, o Comitê de Auditoria novamente, de forma formal, perguntou: temos operações envolvendo risco sacado com nossos fornecedores? Se sim, qual o valor? Como nosso prazo médio de pagamento está evoluindo de dezembro de 2019 até hoje? Foi perguntado. A resposta formal foi dada: não temos esse tipo de transação. O prazo médio de pagamento está em linha desde dezembro de 2019 até março de 2021. São 159 dias por 158 dias, respectivamente. Meses depois, em agosto de 2021, o tema novamente foi abordado pelo comitê. Desta vez a pergunta foi: em qual conta visualizamos os valores a pagar e a receber dos vendedores? Os valores ficam líquidos na linha de fornecedores? Poderiam comentar um pouco? Temos contas transitórias para essa relação com pendências antigas? De novo, a resposta foi de que não havia esse tipo de pendência. Não temos conta transitória de fornecedores. A última vez que o risco sacado foi pautado das reuniões pré-balanço foi em novembro de 2022. O comitê perguntou: continuamos sem nenhuma transação de convênios com risco sacado junto aos fornecedores, correto? Os diretores responderam: continuamos sem nenhuma transação junto aos fornecedores dessa espécie. Esses documentos são parte de todo o material que está sendo esquadrinhado pela própria direção das Americanas, pelo Comitê Independente de Apuração e pela CVM, além de bancos credores que obtiveram na Justiça a quebra de sigilo dos e-mails. É cedo para dizer que são os únicos documentos internos que tratam deste risco sacado. Muita coisa ainda pode vir à tona, mas já deu para ver que a história ainda terá muitas reviravoltas até chegar à sua versão definitiva. Por isso, ressaltamos aqui a importância de sermos prudentes. As pessoas gostam de bater em pessoas de sucesso, as pessoas gostam de bater nas árvores que dão fruto. Mas isso é coisa típica dos medíocres. Os medíocres adoram fazer isso. Eu prefiro a prudência, eu prefiro a cautela. 30 anos, 31 anos de consultoria dentro do ambiente empresarial. Sei de tudo que pode acontecer dentro de grandes empresas. Sei quais são as fragilidades, as não conformidades de processo de auditoria. Sei que é muito estranho a PricewaterhouseCoopers não ter pego essas situações. Então, há muitas perguntas não respondidas e precisamos dar tempo ao tempo para que as coisas sejam realmente reveladas. Aos precipitados, reitero: cautela, cautela. Quando você é muito ácido com os outros, na verdade você se demonstra como uma pessoa ruim, como uma pessoa medíocre, como uma pessoa pequena, que fica incomodado com o brilho do outro, que fica incomodado com o sucesso dos terceiros. Você deveria se ocupar em construir a sua história de sucesso, ao invés de tentar desabonar a história de sucesso dos outros. Minha reflexão, minha ponderação. Queria aqui reiterar que nós estamos aí com vistas a termos a marcação da nova Assembleia Geral da Oi. Isso é importante. Você, acionista, precisa votar. Muita gente me procurou querendo saber como votar no dia da AGE, no dia 6. Eu disse: olha, o prazo já passou, tinha um prazo para você fazer o voto à distância, tinha um prazo para você se cadastrar para votar na Assembleia Geral digitalmente no dia 6, né? Tinha um prazo que foi até o dia 4, que foi o sábado. Há documentos que precisam ser apresentados, você precisa provar que é acionista, enfim,
há um ritual. Como saber disso? Você se cadastra no RI da Oi ou de qualquer empresa para receber os fatos relevantes que a empresa divulga. Então você se cadastra, vai receber informação, olha, vai ter aí a GE dia tal. E aí eles vão botar o link para você entrar neste link e se cadastrar, anexar os documentos, sua identidade, CNH, seu comprovante de que você tem as ações, que você vai ter que baixar lá na bolsa, né? Enfim, se for pessoa jurídica, comprovação do contrato social da sua empresa que tem as ações. Esse procedimento é normal e tem que ser feito. Agora, há um tempo para que isso seja feito. Você não pode deixar para o dia da reunião e achar que ali você vai fazer tudo para resolver votar. Se organize. É preciso organização para que as coisas possam acontecer. De toda sorte, é importante, eu diria, é vital a sua votação. A gente está no tempo de mudar. Estamos no tempo de mudar. É preciso mudar, porque tudo indica que o André Jakuski tinha razão, viu? Ele sabia de coisas que ninguém mais sabia. Ele disse em dezembro que a Oi estava para sair da recuperação judicial, mas que ela ia pedir uma nova recuperação judicial e que nessa nova recuperação judicial a diretoria da empresa entregaria a empresa aos credores. Isso quem disse não foi o Clóvis Faleiro, foi o André Jakuski, em entrevista para Infomoney em dezembro de 2022. Se você der um Google, você vai achar esse vídeo e você vai ver que ele diz isso, que a empresa será entregue aos credores, que não vai restar nada aos acionistas. Este é o plano desta atual administração. Se você quer evoluir nesse sentido, de pagar para ver, é um direito que você tem. Agora, se você não quer fazer parte disso, né, ou seja, ser passada a perna em você, você tem que declarar o voto pela mudança. A mudança é a chapa do Vitor Adler. É isso que a gente já vem dizendo aqui há algum tempo. E chegou a hora de mudar, chegou a hora de dar uma sacudida na empresa, porque é inadmissível a gente ver a ação da Oi cair de 2,50 para 0,11, tirando aí a questão do grupamento, né? Foi isso a queda que a gente assistiu. Um aumento de especuladores cresceu em 3 vezes com o aluguel de ações, e aí agora a gente tem quase que certeza que esse crescimento da especulação foi por conta de acesso a informações de dentro da empresa, porque o André Jakuski certamente teve informações de dentro da empresa, né? Então, assim como ele sabia o que ia acontecer, os especuladores que estão trabalhando na venda certamente também sabiam o que ia acontecer. Por isso, triplicaram a aposta na queda do papel. O fato novo foi esse movimento do Vitor Adler, com o fundo de investimentos dele, o VIC-DTVM, e a Tempo Capital, que entraram nesse processo comprando ações para ocupar uma posição estratégica para indicar uma chapa para o Conselho de Administração. Esse é o fato novo. Essa é aquela coisa inesperada pela atual administração e pelos especuladores. Vamos trabalhar aí para ver os próximos capítulos, né? Seguiremos acompanhando. Assine a Seleção de Empresas, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!